Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, principalmente no momento em que grandes interrogações pairam sobre o nosso país. Muitas pessoas que a gente conhece ainda estão muito intranquilas, muito apreensivas, tentando compreender para onde parcelas da sociedade brasileira estão querendo levar o nosso país a partir do dia 7 de setembro. Existe um país real que essas pessoas estão enxergando ou será que elas estão vivendo num mundo paralelo? Nós estamos diante de uma parcela da população que está sofrendo de uma amnésia coletiva. E os líderes ou falsos líderes que essas pessoas estão seguindo? Eles falam a verdade? Eles querem de fato o bem? Eles querem de fato a paz? Ou será que existem situações sinistras que não estão sendo percebidas por essas pessoas que estão sendo conduzidas a esse tipo de evento? Bem, eu vou jogar luzes sobre alguns desses episódios aqui no nosso papo de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, você que mora fora do Brasil, você que viaja pelo mundo inteiro, você que gosta de visitar supermercados, aliás, esse é um hobby que eu sempre tenho, toda vez que eu vou em algum lugar diferente, algum lugar fora do Brasil, eu quero saber que as pessoas comem, como é o setor de bebidas, porque é um setor que eu sempre trabalhei, eu sempre fui pequeno empreendedor nesse setor, então sempre me interessei muito por cervejas. Mas todos os lugares que eu já visitei, eu nunca pude ver uma cena que está sendo frequente aqui no nosso país, que a gente pode considerar uma marca do governo Bolsonaro, um governo repleto de amnésias. A cena que eu me refiro, você já deve estar meio que já imaginando, é essa aqui. Gente, a gente não vê esse lugar nenhum do mundo. Eu não me lembro de ter visto uma situação dessa bizarra. Alguns pedaços de carne com sensores eletrônicos antifurto. Será que essas pessoas que estão indo para as manifestações do 7 de setembro, elas não comem carne, elas não estão vendo o Brasil real? Bem, eu vou falar um pouco mais disso. Mas tem muitas situações que são absolutamente intrigantes, né? Por que essas pessoas estão tendo esse tipo de comportamento? Alguns jornais publicam a coluna O Sensacionalista. Eu vou tentar colocar para vocês aqui alguns trechos na nossa descrição do vídeo. Eles dizem aqui, fazendo uma crítica, e a ironia ela é sempre muito pontiaguda, né? Ela provoca de fato uma reflexão. Dizem eles aqui nessa brincadeira, aqui nesse texto. Um salão de beleza na Avenida Nossa Senhora de Copacabana está sob investigação. 3 manicures foram acusadas de tirar bifes das clientes para conseguir fazer um churrasco no final de semana passado. Bem, essa brincadeira deles, de fato, mostra que a realidade que nós temos no nosso país é essa aqui. Os jornais econômicos, os cadernos de economia, melhor dizendo, dizem: efeito cascata. Alta prolongada de itens básicos contamina setores e inflação vira entrave para o PIB em 2022. Outro caderno econômico, aqui do Estadão, diz o seguinte: inflação da energia corrói renda no país. Outra aqui da Folha de São Paulo, que fala que piora da crise hídrica impacta planos de empresas e ameaça a economia até 2022. Então, gente, o Brasil real é o Brasil desse da carne com sensor eletrônico. O Brasil real é o Brasil de quase 600 mil pessoas mortas, com milhões de sequelados. É um país que está tendo um desmatamento, está tendo a nossa reputação internacional cada vez mais chamuscada. É um país que não protege os seus indígenas. É um país que não tem projeto de educação, de saneamento básico, de habitação, absolutamente nada. Nós temos um presidente da República que nunca estudou nenhum assunto aqui no nosso país, porque ele vivia naquele mundinho dele de colocar os filhos todos na política e de ganhar dinheiro, roubando dinheiro dos seus assessores. É o que está sendo colocado todos os dias e, infelizmente, a grande mídia nunca deu tanta ênfase a esses assuntos, como também nunca deu muita ênfase em mostrar que o presidente da República é o principal responsável pela não condução de políticas públicas para conter esse morticínio aqui no nosso país. Então, essas pessoas estão indo para as manifestações, elas estão com uma grande amnésia, elas estão como aquela cidade de Itaguaí, do conto O Alienista, do Machado de Assis, onde o Simão Bacamarte, o diretor do hospício, todo mundo que passava por ali, ele tentava colocar dentro do hospício
É isso que está fazendo o bolsonarismo com pessoas que a gente conhece aqui no nosso país? Gente, tem situações muito complicadas e sinistras no meio dessa história toda. Aqui no Brasil, a gente está vivenciando uma situação muito interessante, né? Muito interessante não, mas complicada, e que foi colocada pelo professor Ronilson Pacheco, que é esse aqui que está atrás de mim na fotografia. O Ronilson Pacheco é pastor, teólogo. Ele vive em Nova York, é professor adjunto do Manhattan College. É um filósofo também, um pensador, né? Uma pessoa muito respeitada no mundo e sobre esses assuntos aí relacionados à teologia. E ele chama a atenção para a gente nesse texto dele aqui, que está na Folha de São Paulo de hoje, tem outros jornais também, chamado Com Púlpitos e Mercado. Ele nos lembra que o teólogo e historiador Fábio Pi tem popularizado no Brasil a categoria de cristofascismo, no qual identifica o grupo cristão que, integrando-se ao governo Bolsonaro diretamente ou dando-lhe apoio incondicional, fortalece o seu discurso na religião e uma teologia do domínio como escudo para o seu caráter autoritário. E no texto dele aqui, ele vai lembrando que na Alemanha nazista, o Hitler também se utilizou do cristianismo, né, de pensamentos cristãos para justificar aquilo, o terror que estava sendo implementado pelo Estado alemão. E o que está acontecendo hoje no Brasil é essa espécie de cristofascismo com picaretagem também envolvido no meio dessa história toda. Tem muitas situações, gente, quando o governo Bolsonaro passar, que vão merecer lupas para a gente identificar o real interesse de alguns personagens. Eu me refiro especificamente a essa criatura aqui, ao Silas Malafaia. Não posso nem mais chamar de pastor, porque a única coisa que ele não faz é falar de religião. É um homem que está envolvido com a política, é uma espécie de Rasputin do Bolsonaro. É o orientador jurídico, espiritual e político do Bolsonaro. E o incrível é o seguinte, essa criatura anda de carona nas aeronaves da Presidência da República para fazer sabe Deus lá o quê, né? O que a gente vê na prática é essa promiscuidade, uma coisa absolutamente indevida de uma pessoa que não tem nada a ver com o Poder Executivo, em cerimônias oficiais, usando a palavra. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui. Ouviremos o pastor Silas Malafaia. Eu queria fortalecer uma verdade. Supremo poder é o povo. Então, gente, é uma coisa absolutamente imprópria, ilegítima, né? Ilegal, porque isso fere o princípio da probidade. Agora, nós estamos falando de quem? De uma pessoa que tem um perfil moral absolutamente admirável. Eu já coloquei várias imagens para vocês aqui, mas para quem está chegando agora e não conhece, é legal a gente mostrar para vocês saberem de quem é que a gente está falando. Esse aqui é o senhor Silas tentando arrancar dinheiro de uma forma muito sui generis, utilizando a Bíblia de uma forma indevida. Para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais... Gente, é uma sacanagem, né? Pega versículo bíblico, se você vai analisar o versículo, não tem nada a ver com o negócio de pedir grana. Só que o fiel não vai ficar conferindo ali, não vai fazer uma interpretação, né, melhor do que a do pastor a quem ele segue, né? Aí vamos pegar mais um trechinho aqui. Preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita. É uma semeadura, né? Mas é mais dura do que a semeia no meio dessa história toda, né? 10 pessoas para cada um arrumar R$10.000, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E aqui o pastor dando a fórmula, né, milagrosa para conseguir a sua casa própria. Ele que estava lá na inauguração de casa, verde e amarela, fazendo discurso lá a favor do Bolsonaro. Vamos ver o trecho aqui. Por favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então,
Você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Olha, você pode estar desempregado, você pode estar morando na barraca, na praça, você pode estar no seu inferno. Ele está te dando uma dica, ele é muito bacana para você pegar alguma forma e dar para a igreja dele. Então, são essas pessoas que estão conduzindo outras tantas para as manifestações de 7 de setembro. Isso, de fato, cria algumas interrogações na nossa cabeça o tempo todo. Hoje tem uma coluna muito interessante da Dorit Hazarin. Eu vou tentar colocar alguns trechos, gente, porque não dá para colocar tudo aqui, né? E eu tenho certeza que ela não vai ficar chateada, porque é uma homenagem a ela. Ela lembra pra gente isso que eu tenho falado aqui, que grande parcela da sociedade brasileira parece estar vivendo na amnésia. E os grandes veículos de comunicação têm uma grande responsabilidade, porque eles nunca jogaram luzes, né, como deveriam, sobre a vida do presidente, quem é essa figura, se ele tem moral, se ele não tem, se ele diz a verdade, se ele não tem. E ela diz o seguinte: pode-se facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Olha que frase, né? Essa frase, inclusive, é atribuída a Platão, como ela bem lembra aqui no texto dela. No outro trecho também que eu acho muito bacana, ela diz o seguinte: qualquer pessoa ensina um grande poeta do século passado, pode aprender a pensar, a acreditar, a saber, mas nenhum ser humano pode ser ensinado a sentir. Por quê? Porque sempre que você pensa ou crê ou aprende algo, você é a soma de muitas outras pessoas. No momento de sentir, você é apenas quem você é. Será que Jair Bolsonaro sabe quem ele é? Pois bem, a gente sabe que ele está apoiado por muitas criaturas que estão ganhando muito dinheiro para todos os lados, né? Uma das matérias que está hoje na Folha de São Paulo mostra esses fatos aqui. Militares que comandam estatais acumulam até R$260 mil em salários por mês. Então vocês acham que esses caras aqui estão preocupados com carne lá, com sensor eletrônico? Os jornais tentam fazer um pouco de meia-culpa, mas já passou da conta, né? Eu tenho falado para vocês durante meses como existe uma promiscuidade entre os grandes veículos de comunicação ao se omitirem em relação a esse personagem que é o presidente da República. O editorial do Globo hoje diz: será preciso ter responsabilidade no 7 de setembro. Bom, ainda dentro desse cristofascismo e da picaretagem para cima e para baixo, a gente vai vendo as convocações para o 7 de setembro. Uma que me chamou a atenção foi do bispo Marcelo Crivella, sobrinho do bispo Macedo, também apoiando o Bolsonaro. Obviamente a cena não está mostrando, mas ele está com uma tornozeleira eletrônica, porque ele está respondendo processo por crimes de corrupção passiva, evasão de divisas e, mais do que isso, está com passaporte apreendido numa situação humilhante, porque Bolsonaro tentou indicá-lo para ser embaixador na África do Sul e os sul-africanos estão querendo ver o Crivella longe. Vá de retro, Satanás. Mas ele está fazendo um discurso muito manso aqui, né, para o 7 de setembro. Vamos acompanhar aqui esse trecho. Você ir às ruas para defender a nossa democracia e também orar pelo nosso Brasil e pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que está enfrentando lutas tremendas. É um homem que defende a vida, é um homem que defende a família, é um homem que crê em Deus e que precisa da nossa oração. Olha, eu só peço uma coisa a vocês: precisa ser de paz. A nossa manifestação não pode ter ódio, porque o ódio não constrói, só... Gente, é um hipócrita, com todo respeito, né, a qualquer religioso, mas vou falar uma coisa para vocês: tem uma coisa mais sórdida do que esse tipo de papel. É o discurso mentiroso. Se tem uma coisa que essas pessoas que estão indo para as ruas não querem, é paz. O discurso, de uma maneira geral, o discurso de ódio. As pessoas estavam querendo banir comunistas, expulsar comunistas do Brasil, perseguir as pessoas que pensam de forma contrária, colocar na ponta da praia, como o Bolsonaro diz, disseminar a venda de armas para todos os lados, de fuzis. Então, qual é a paz que essas pessoas querem? A paz de chamar os outros de esquerdopata, de discriminar, de fazer algum tipo de perseguição por conta da sua percepção política e ideológica, de ter intolerância no discurso? Qual é a paz que Bolsonaro, qual é o pai de família que Bolsonaro é? Qual é o líder moral que essa gente está seguindo, senão de uma forma absolutamente pervertida, de uma forma
picareta mesmo, né, gente? E ontem, para sublinhar o perfil da criatura do presidente da República, eu tinha dito o seguinte, que será que ele iria lá no encontro dos conservadores? Ele foi, mas ele é o presidente do nosso país. E do que ele está falando? Aí nós vamos ver aqui o presidente se ocupando em futrica, envolvendo a sexualidade das pessoas. É a única coisa que ele sabe fazer. Impressiona como é que tem gente que ainda acredita nessa criatura. Vamos ver esse trecho aqui, porque eu queria observar uma coisa com vocês. Vamos lá. Ele começou a se interessar pela pauta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou. Ele está falando aqui do Rodrigo Maia, que falou que o Bolsonaro é um gay enrustido. E é interessante o seguinte, ele fala disso e a plateia vai se levantar. As pessoas se levantam para aplaudir o Bolsonaro em pé. Olha lá. Olhem o nível que chega a política. Um cidadão que até há pouco era a terceira pessoa na escala hierárquica. Gente, agora vocês conseguem não ficarem indignados com o presidente da República tentando fazer algum tipo de reparo moral ao Rodrigo Maia, dizendo a que ponto chegou a política no nosso país. O Bolsonaro, que é o mais desbocado em toda a história planetária. Nós nunca vimos nenhum presidente em nenhum lugar ser uma pessoa tão baixo nível, falar tantas besteiras, ser tão agressivo, dizer tantos palavrões como presidente brasileiro, e ele tentando aqui fazer algum tipo de reparo ao Rodrigo Maia, que também merece todo tipo de crítica, porque o Rodrigo Maia é um dos responsáveis por esse genocídio aqui no nosso país, porque também não colocou o processo de impeachment para andar. Agora não adianta ficar posando de bom mocinho, não, porque a história está registrada, está registrada na história essa participação omissiva também para que a pauta econômica transcorresse aqui no nosso país, enquanto outras tantas pessoas estavam morrendo. Essa gente toda, gente, eles vão receber os holofotes. O processo vai chegar a muitas dessas pessoas. Muitas vão se ver às voltas ali de ficarem presas durante um bom período. E muitos que ainda não estão tendo essa noção estão entrando nessa canoa furada junto com essas figuras picaretas do mundo religioso, mundo empresarial, mundo midiático e mundo financeiro. Mas nós vamos ultrapassar essa história, gente. Nós certamente vamos construir um país muito melhor depois que a gente identificar todas essas situações para que elas nunca mais se repitam aqui no nosso país. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar aqui no nosso portal. Obrigado por você estar ajudando o nosso portal a crescer tanto. E a gente volta no nosso próximo encontro. Gente, um grande abraço. Tchau.